Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E qual é o tema da semente de hoje? Lidando com a desilusão. E nós vamos observar isso em Lucas 24, a partir do versículo de número 13. E esse texto fala de dois discípulos, um Cleopas e o outro, que não é informado o nome, que estavam deixando Jerusalém e indo para Emaús, terra de desilusão, terra de traumas. Jesus havia dito, enquanto vivo, que ele sofreria muito no contexto da crucificação até que ele morresse. E 3 dias depois ele voltaria. Ele prometeu a sua ressurreição. E na ressurreição, a esperança de salvação para todos aqueles que nele crescem. Romanos 4:25 diz isso. Ele foi entregue por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. A palavra de Deus o tempo inteiro nos informa isso. E acontece que esses dois estavam conversando e contextualizando tudo no passado, conjugando tudo no passado. E nós vamos ler alguns trechos aqui, em que eles estão conversando entre eles e Jesus chega no meio deles. E a palavra diz o seguinte, versículo 14, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E o versículo 16 diz, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E Jesus lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus dá pano para a manga no assunto, dizendo, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E olha o que eles conjugam no passado. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estão praticamente desevangelizando Jesus. Em vez deles estarem à expectativa do Cristo ressuscitado e na alegria da esperança, eles estavam desiludidos, deixando Jerusalém, cidade da paz, e indo para Emaús, terra da desilusão, terra do trauma. Eles estão conjugando tudo no passado, porque para eles, embora é o 3º dia, eles não estão atualizados com as boas novas da ressurreição de Jesus. Eles estão desiludidos, cabisbaixos, tristes, e caminhando para o ocaso, caminhando para o pôr do sol, tristonhos. Só que Jesus é tão amoroso, e Jesus se importa tanto com a nossa dor, que Jesus não os deixou entregues à desilusão. O próprio Jesus foi lá em pessoa, ressuscitado dentre os mortos, a atualizar o coração deles, e enquanto Jesus lhes abria as escrituras, o coração começa a queimar. Houve então a cauterização do ferimento. Jesus fecha a ferida, Jesus faz que vai mais adiante, provoca o coração deles, eles suplicam pela presença, Jesus fica, parte o pão e restaura o coração deles. E logo eles deixam de ir para Emaús e tarde da noite voltam para Jerusalém, agora curados, restaurados, na alegria da ressurreição e lidando com a atualização das boas novas. Entenda, se você caminha pela vida servindo a um Cristo que morreu e não ressuscitou, você estará refém da desilusão. Mas quando Jesus chegar e sincronizar e atualizar, informar o teu coração e chegando no teu contexto, curar a tua alma, não terá como você continuar triste, porque a alegria da ressurreição vai tomar o teu coração, vai trazer colorido para os teus dias acinzentados, e vai curar as tuas dores largadas pelo bolso, e vai te trazer para um tempo novo, festivo e de muita alegria. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abrace o coração destes que estão feridos, ajude-os a lidar com a desilusão, colocando os olhos no Senhor, e entendendo que no Senhor está a nossa cura, em nome de Jesus. Se essa semente tem abençoado o teu coração,
Espalhe para mais pessoas, eu conto com você.